Seja muito bem-vindo ao meu canal Edu Solo Sagas e hoje nós vamos para a quinta e última rodada aqui dessa nossa grande batalha. Esta batalha aqui é entre os Lannisters e os apoiadores da casa Stark. Nós temos aqui os Lannisters lutando para poder se encontrar com Lord Tywin Lannister para comunicá-lo do grande exército do Robb Stark que está se dirigindo para Corre Hill, o lar da casa Tully, que está sob um cerco gigantesco do Jaime Lannister. Então nós sabemos que o nosso Lord Tywin Lannister, ele tomou Harrenhal e ele está aí com um grande exército. E Jaime Lannister foi tomar Corre Hill e está cercando aquela região lá em Corre Hill. E então esse contingente aqui, Lannister, que está sendo comandado neste momento aqui pelo Lord Kevan Lannister, aqui o Lord Kevan Lannister, que é justamente aqui o irmão do Sir Tywin Lannister, o Lord Kevan Lannister, ele estava se dirigindo para Corre Hill quando ele verificou que havia um grande contingente do exército Stark, comandado pelo jovem lobo Robb Stark, para livrar Corre Hill daquele cerco. Então, Tywin Lannister, que estava também com o comandante Ademar Brands, que é este aqui, Ademar Brands, eles estavam indo a Corre Hill e verificaram esse grande contingente Stark, que estava comandado pelo Robb Stark, que estava se dirigindo para Corre Hill para romper o cerco Lannister. Então, imediatamente, Sir Kevan Lannister e Sir Ademar Brands, eles foram em direção a Harrenhal, onde está o grande exército do Lord Tywin Lannister, para avisar o Lord Tywin Lannister: olha, o cerco a Corre Hill corre um sério risco de cair, porque o Robb Stark está chegando ali. Então o objetivo dos Lannisters é justamente avisar o Tywin desse problema. E isto está justamente aqui no tabuleiro representado por esses dois pontos aqui. Esses dois pontos, na quinta rodada, significam que, se na quinta rodada esses dois pontos, ao final, permanecerem controlados pelos Lannisters, significa que Sir Kevan Lannister consegue chegar a Harrenhal e avisar Tywin Lannister desse problema. Só que neste momento eles encontraram os exércitos do norte chegando para ajudar o Robb Stark. Nós encontramos tanto o Sir Richard Karstark, que é este aqui, Sir Richard Karstark, da casa Karstark, tá? Ele estava se dirigindo para justamente o sul, para ajudar o Robb Stark, bem como da Lady Maed Mormont, a senhora da Ilha do Urso, que também estava se dirigindo como vassala dos Stark para ajudar o jovem lobo a romper esse cerco. E houve então esse choque, tanto do contingente do Sir Kevan Lannister e Ademar Brands, quanto do contingente dos Stark, dos apoiadores dos Stark, o Sir Richard Karstark e a Lady Maed Mormont. E está acontecendo uma batalha aqui, justamente nesse ramo verde aqui do Tridente, aqui próximo justamente à Estrada do Rei. Né? Então tá vendo essa grande batalha aqui e nós já estamos na quinta e última rodada, e vamos ver o que vai acontecer.
se nessa quinta e última rodada esses dois territórios permanecerem com os Lannisters como já estão, os Lannisters vencem a partida e isso terá efeitos para a nossa campanha. Então, vamos começar aqui justamente a quinta rodada com a fase de recuperação. Vamos determinar aqui a vantagem. Quem possui a vantagem? É muito simples. Nós já aprendemos que é o lado que possui mais o quê? Fichas de comando. Então nós temos aqui o Sir Kevan Lannister com 2 fichas de comando. Com uma ficha de comando aqui na sua insígnia, uma ficha de comando, e nós temos aqui os Starks com 2 fichas de comando aqui. Então, quem tem a vantagem aqui no caso da quinta rodada são os Stark. Então o cetrozinho da vantagem continua aqui com os Starks. Tá ok? Então, definido quem tem justamente a iniciativa, vamos agora para a fase de reativação dos comandantes. Como nós fazemos isso? É muito simples. Nós vamos retirar aqui as fichinhas dos comandantes. Vamos voltar aqui para a insígnia. E vamos retirar e voltar aqui para a insígnia. Então nós reativamos aqui os comandantes. E agora vamos fazer a recuperação das unidades. As unidades estão todas recuperadas porque justamente o nosso turno aqui, o quinto, ele é um turno branco, né? Um turno branco. E todas as unidades aqui estão com as suas bandeirinhas aqui no branco, tá? Todas as unidades aqui, você pode observar, estão com as bandeirinhas aqui no branco. Então, com isso, nós concluímos aqui esta fase de recuperação. Vamos agora à fase de organização, começando com receber fichas de ordem. Vamos jogar aqui os nossos dados. São 4 dados, vamos começar com os Stark. Vamos aqui, 4 dados para os Starks. Então nós temos aqui 2 azuis, um verde e uma bandeirinha. Então vamos pegar aqui 2 fichas azuis para os Starks, mais uma fichinha verde e mais uma bandeirinha. Então essas são aqui as provisões de fichas de ordem que os Starks possuem para esta rodada. Vamos colocar aqui. Tranquilo? Vamos agora pegar as cartas de liderazgo. São 3. Uma. Dê uma ordem a 3 unidades. 2. Dá uma ordem a 2 unidades. A cavalaria inimiga não pode ignorar os resultados da manopla. Que tire a infantaria que recebe a ordem. E se a moral do inimigo está no verde ou pior, uma unidade inimiga da tua eleição não pode contra-atacar este turno. E a terceira e última é dar uma ordem a uma unidade e a uma unidade adjacente a esta, tanto se a segunda unidade está controlada ou não. Se tens uma ficha verde, uma azul em tua reserva de ordens, uma unidade inimiga da tua eleição perde a palavra-chave leal neste turno. Então nós temos essas 3 e já tínhamos uma do turno anterior, da rodada anterior, que era dar uma ordem a 3 unidades. Então essas aqui são as 4 cartinhas que os Starks possuem nesta rodada para jogar. Tá? Vamos agora para os Lannisters. Vamos jogar aqui os 4 dados para os Lannisters. Eita!
4 fichas verdes para os Lannisters. Vamos pegar aqui. 1, 2, 3, 4. Então os Lannisters possuem agora 4 fichinhas verdes. Vamos colocar na insígnia deles. Então eles possuem agora 5 fichas verdes. E vamos agora pegar as cartas de liderazgo. São 3. Dá uma ordem a 2 unidades adjacentes. Antes de dar as ordens, podes eliminar uma ficha de enfrentamento entre um inimigo e uma unidade controlada. Se a moral Lannister está em verde ou melhor, as unidades que recebem a ordem ganham um dado de ataque adicional neste turno ao flanquear. Interessante. Vamos à segunda. Dá uma ordem a 2 unidades. Está aqui a cartinha. E a terceira e última. Dá uma ordem a 2 unidades. Se as unidades são de classes distintas, ganham a palavra resistência 1 durante seus ataques neste turno. Antes ou depois da ordem de mando, se tens uma ficha azul e outra vermelha em tua reserva de ordens, teu oponente não pode resolver uma tática durante seu seguinte turno. E nós tínhamos da rodada passada esta aqui, dá uma ordem a 3 unidades da mesma classe. Então essas são as 4 cartinhas aqui dos Lannisters. Então vamos lá. Com os recursos já aqui conosco, nós já podemos começar a pensar aqui nas estratégias aqui dos 2 exércitos. Perfeito? Lembrando que está muito simples a coisa, vocês entenderam, né? Os Lannisters têm que manter esses 2 territórios e os Starks têm que tomar pelo menos um para vencer o jogo. Então vamos lá. Vamos agora à terceira fase, que é a fase de mando, onde nós podemos usar fichas de ordem, jogar carta de liderazgo e passar. Com a iniciativa dos Starks, eles começam a partida. Então vamos lá. Os Starks têm que capturar uma desses territórios. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Quem está mais próximo aqui é o Sir Rickard Karstark. Ele está enfrentado aqui, né? Então o que ele pode fazer? Vamos lá. Ele ia ter que enfrentar aqui no caso o Sir Kevan Lannister. O Sir Kevan Lannister, ele possui 2 aqui no escudo dele, então ele precisa receber 2 impactos para poder ser capturado. E sendo um azul, o Sir Rickard Karstark, que está com o ginete de Invernalia, ele joga 3 dados. Então, em tese, ele até que poderia conseguir isso aqui. Deixa eu ver aqui as cartinhas.
É. Nenhuma unidade aqui desses arqueiros está na zona de comando, né? 1, 2, não chega. Então o Sir Richard de Carthage ia ter que atacar sozinho aqui. Ele vai atacar. Sir Richard de Carthage, ele vai gastar uma fichinha azul aqui, tá? Ele vai retirar essa ficha de enfrentamento Lannister e vai colocar uma Stark, significando que é ele que está atacando aqui. Então, como ele é azul, ele vai atacar com 3 dados. Tem que tirar azul também. Eita, vermelho, verde e vermelho. Não conseguiu nenhum impacto, Sir Richard Stark. Nenhum impacto. Difícil a coisa para os Starks, hein? Então, o que acontece? Ele fica exaurido. A bandeirinha vai aqui para a cor preta. Ele perdeu já essa fichinha. E agora são os Lannisters. O que é que os Lannisters vão fazer? Muito bem, o Sir Kevan Lannister, ele tem essas 2 unidades aqui sob controle. Então ele pode usar uma cartinha de liderazgo. Vamos ver se essa aqui é interessante. Dá uma ordem a 2 unidades adjacentes. Não está adjacente, então essa aqui não caberia. Só tem uma adjacente aqui. Vamos usar essa simples aqui. Dá uma ordem a 2 unidades. Ele vai usar aqui uma ficha de comando. Pegamos uma ficha de comando e vamos colocar aqui na cartinha dele. Vamos lá. A unidade aqui é de cavalaria, do rango verde,
pode mover 4 e atacar com 2 dados de ataque. Então vamos lá. Bom, ele vai mover esta aqui. Vai colocar uma ficha de enfrentamento e vai atacar esses arqueiros aqui, nortenhos. Ele ataca com 2 dados. Tem que tirar verde. Um verde e um recuo. Então teve um impacto. Teve um impacto. E um recuo. Então nós perdemos aqui um arqueiro. E eles recuam. E a cavalaria tem perseguir 2. Então perseguir faz com que eles possam ir para cá e atacar novamente. E atacar novamente. Mais um verdinho. Mais um impacto. Mais um arqueiro se vai. Perfeito? E com isso essa unidade aqui se movimentou. Vamos exauri-la. Vamos exauri-la. E agora vamos movimentar esta unidade aqui. Como é a cavalaria de Roca Casterly, eles podem movimentar 4 e atacar. Mas eles vão apenas movimentar para cá. Que eles vão deixar controlados isso aqui. Então eles vão movimentar para cá. Vamos já exaurir. Pronto. Fica mais protegido, né? Tava 2 aqui, agora aqui tem 3 protegendo esse território para os Lannisters. Então vamos exaurir. Perfeito? Agora vamos para os Stark. Os Stark precisam urgentemente recuperar esse território.
Então o que é que eles vão fazer? Aqui a gente descarta, né? Descarta aqui. Vamos lá. Esses arqueiros aqui, eles vão atacar aqui. Esses arqueiros, eles vão atacar aqui o Ser Kevan. Na verdade, esses aqui. E vão atacar. Eles atacam com 2 dados, porque são verdes. E o dado de valor não funciona. O dado com a manoplazinha. Tem que tirar azul, né? Ixi, um recuo e um verde. Não acontece absolutamente nada. Meus amigos, os Starks aqui, presumo que não irão conseguir o seu intento. Vamos agora para os Lannisters novamente. Os Lannisters, eles vão atacar esta unidade bem aqui dos Stark. Eles são azul, atacam com 3. E como eles são azul, eles não têm fichinha azul, vão gastar 2 verdes para atacar aqui. Vão colocar uma ficha de enfrentamento. E vamos lá. Tem que tirar verde. Duas vermelhas e uma azul. Não conseguem nada. Então perdem 2 fichas verdes. E se exaurem. Vamos agora para os Stark. Vamos ver aqui o que é que os Stark podem fazer. Bom,
A Lady Maed Mormont, ela vai tentar passar esse vado aqui. Ela é verde. Ela vai usar uma ficha aqui, tá? Como ela tá com o S de guerra, eles podem mover 2 e atacar. Mover 2 e atacar. Então vamos lá. Deixa eu pegar o book aqui. Como isso aqui é um caminhozinho aqui pelo rio, e aqui no book se chama vado, não atrapalha a linha de visão, e a infantaria deve se deter ao entrar. Então, ela vai andar e vai se deter aqui. Ao entrar. E ela se exaure. Vamos agora aos Lannisters. Um, dois, três. Só pode dar ordem para essa aqui, mas essa aqui está exaurida já. Vamos lá, o Serkevan ele vai o Sir Rickard tem que ter dois impactos para ser capturado. Então o Sir Kevan vai ter que tentar capturá-lo. Ele vai usar 2 fichinhas verdes aqui, porque é azul. Vai retirar esse enfrentamento Stark. Vai colocar o enfrentamento Lannister. Significando que quem está atacando agora são os Lannisters. Ele ataca com 3 dados, tem que tirar pelo menos 2 azuis para poder capturar. O Sir Rickard Karstark. Eita! Conseguiu 2 azuis e 1 verde. Então foram 2 impactos. Então observe que seu Rickard Karstark ele precisaria de 2 impactos no mesmo turno para poder ser atingido. Só que ele tem resistência 1. Então ele precisaria de 3. Então nada acontece. Ele permanece resiliente aqui. E o Ser Kevan se exaure. Vamos agora para os Stark.
Vamos lá. O Sir Kevan ele vai usar uma ficha de bandeirinha para poder fazer o quê? Ele vai... Observe o que é que vai acontecer aqui. Ele vai usar a bandeirinha aqui, e aqui diz: o jogador ativo pode aumentar em 1 a moral da sua casa, ou pode diminuí-la em 1 para recuperar uma de suas unidades. Em qualquer caso, nenhuma unidade recebe ordens. Tá? Então vamos lá. Ele vai usar essa bandeirinha aqui e ele vai piorar aqui a moral dele, do Stark. Como ele faz? Em vez de empurrar para trás a moral Lannister, ele empurra para trás dele Stark, vem para o 3, ou seja, melhora a moral Lannister. E ele vai melhorar aqui, vai recuperar a unidade dele mesmo. Recuperou para poder jogar na próxima rodada. E aqui ele termina aqui. E ele não pode mais fazer nada. Vamos para os Lannisters. Os Lannisters estão todos exauridos. Os Lannisters não possuem nenhuma bandeirinha para piorar sua moral e poder reativar. Os Lannisters não têm mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Todas as unidades e o seu general estão exauridos. Já estão na bandeirinha na cor preta. E esta é uma rodada branca. Ele só possui ficha de ordem verde. Não tem a bandeirinha para poder reativar qualquer unidade, né? Recuperar. E não possui nenhuma carta de liderazgo que lhe faça recuperar uma unidade. Percebem? Então, os Lannisters passam. E passando, para os Lannisters acabou o jogo. Só quem pode agora fazer alguma coisa são os Starks. Os Starks vão fazer o quê? O que eles podem fazer agora. Vão usar o Sir Rickard uma fichinha azul. E vai atacar com 3 dados o Sir Kevan, que possui escudo 2. Então ele tem que atingir pelo menos... Na verdade, ele tem que atingir 3 azuis, porque ele precisa, com impacto, tirar essa miniatura e com 2 impactos capturar o Sir Kevan. Meus queridos, está complicadíssimo para os Starks a situação. Mas vamos ver o que é que os dados vão nos falar. Dois de valor e um verde. Houveram 2 impactos de valor. Então,
sendo 2 impactos de valor, uma miniatura sai. Ficou mano a mano o Sir Kevan com o Sir Rickard. O problema é que o Sir Rickard precisaria ter causado pelo menos mais um impacto para ficar 2 impactos só na unidade do Sir Kevan, o que ele não conseguiu. Então, exaure aqui bravamente o Sir Kevan. E o Sir Rickard está garantindo aqui a vitória, aparentemente, para os Lannisters. Perfeito? Agora é o turno dos Stark, dos Lannisters, mas eles não jogam, então volta para os Starks. O que é que os Starks podem fazer? Os Starks não possuem ficha de ordem. Não possuem ficha de ordem. Essas unidades aqui então não podem se movimentar, porque estão longe aqui da liderança do Sir Rickard. A única que poderia se movimentar seria essa. E no caso pode. Porque ainda está na zona de influência da Maia de Mormonte. Então, a Maia de Mormonte vai receber uma ficha aqui de comando, tá? E vai poder utilizar ela vai utilizar essa carta aqui de liderazgo. Dá uma ordem a 2 unidades. A cavalaria inimiga não pode ignorar os resultados de manopla de valor que tire a infantaria que recebe a ordem. Antes da ordem de mando, se a moral do inimigo está em verde ou pior, uma unidade inimiga de tua eleição não pode contra-atacar neste turno. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Essas 2 unidades aqui vão receber a ordem, tanto da Maia de Mormonte, quanto esta aqui. Mas essa aqui está exaurida, então não vai poder receber. Só esta aqui vai receber. Então ela vai tirar esse enfrentamento Lannister, vai colocar um enfrentamento Stark e vai jogar 2 dados. Tem que tirar azul. Um verde e uma bandeirinha. Nada acontece porque não teve nenhum impacto. Então descartamos esta carta. Nada acontece. E essa aqui é exaurida. Os Lannisters já passaram. Não temos mais o que fazer. E o jogo termina. De que forma? Os Lannisters não podem mais se movimentar.
não possuem mais nenhuma ficha de ordem, só uma verde que não podem utilizar, porque estão todos exauridos. Os Starks estão todos exauridos, só possuem esses 2 unidades verdes de arqueiro, que não estão exauridos, mas não possuem fichas, e estão longe da linha de comando da Maia de Mormonte. Então, o jogo, os Starks passam e nós passamos para a outra fase. Saímos da fase de mando e vamos para a fase de reagrupação. Resolver condições de estado, nada. Outorgar ponto de vitória, nada. Comprovar condições de vitória. Vamos lá. Vamos pegar o nosso plano de batalha. E aqui diz assim. Condições de vitória. O jogador Lannister vence se controla ambos os objetivos ao final da rodada 5. Então, nós estamos aqui ao final da rodada 5. E os Lannisters controlam os 2 objetivos, este e este. Então, os Lannisters vencem a partida. Então, o que acontece? O que acontece? Vamos pegar aqui o nosso mapa para procurar mostrar para vocês o que acontece. Então vamos lá. Deixa eu melhorar aqui o foco. Tranquilo. Então vamos lá. Preste atenção como está a nossa campanha. Tá? Jaime Lannister, ele está cercando Rio Corrente, tá? Este local bem aqui está cercando, que é a sede da casa Tully, tá? Então, Rio Corrente está sob cerco. Robb Stark, ele veio com um grande exército desde aqui de Winterfell, aqui pela Estrada do Rei, tá? E ele dividiu aqui as suas tropas, aqui nas Gêmeas. A cavalaria seguiu pela Estrada do Rei e a sua infantaria atravessou aqui as Gêmeas para romper o cerco de Jaime Lannister a Rio Corrente. Perfeito? Ao mesmo tempo que Sir Jaime Lannister está cercando, na realidade, assediando Rio Corrente, Lord Tywin Lannister, o líder da casa Lannister, se apossou de Harrenhal, bem aqui. Então Harrenhal pertence aos Lannisters. E Jaime Lannister quer pegar Rio Corrente. Tá? Ocorre que, quando o Sir Kevan Lannister
estava se dirigindo aqui para Rio Corrente para ajudar no cerco, ele encontra um grande ele encontra um grande contingente do Robb Stark por aqui. Então, qual é a ideia dele? Como ele estava em menor número e não poderia chegar no Jaime Lannister, ele decide retornar para Harrenhal para avisar o Ser Tywin Lannister. E nessa vinda para Harrenhal, ele dá de encontro com quem? Com o exército de Lady Maed Mormontes e Sir Rickard Karstark. Então, o Sir Kevan Lannister, que estava aqui também com o Sir Ademar Brands, eles dão de encontro com os exércitos da Maed Mormonte, que estava vindo bem aqui da Ilha do Urso, se encontrar com o Robb Stark e ajudá-lo aqui a romper o cerco de Rio Corrente, juntamente com o Lord Rickard Karstark, que estava vindo da onde? Justamente aqui de Bastião Carr, Forte Carr. Estava vindo também para cá para ajudar aqui o seu suzerano Robb Stark. Com isso, aqui próximo do Tridente, aqui no ramo verde, próximo a Harrenhal, o exército Lannister, comandado pelo Kevan Lannister e Ademar Brandt, eles se encontram com Rickard Karstark e com a Maed Mormonte. E há esta batalha que nós acabamos de ver aqui. E nesta batalha, o objetivo do Ser Kevan e do Ser Ademar Brandt era fazer o quê? Era chegar aqui em Harrenhal e avisar do possível rompimento do cerco a Rio Corrente pelo Robb Stark. Percebem? Só que eles encontram o exército da Maed Mormonte do Rickard Karstark, que aqui no tabuleiro, aqui na batalha, representava esses dois territórios, que na quinta rodada, se os Lannister dominassem, isso simbolizaria que eles conseguiram romper este impedimento aqui destes dois exércitos e chegar a Harrenhal. Ok? Então, o que aconteceu? O Sir Ademar Brandt, ele foi capturado pelos Starks. Então, ele foi capturado, o Sir Ademar Brandt. Só que mesmo tendo sido capturado, os Lannisters, por meio do Kevan Lannister, ele consegue chegar justamente a Harrenhal.
ele consegue chegar a Harrenhal. Aqui o Sir Kevan Lannister, ele consegue, nesta batalha, mesmo tendo perdido o Sir Ademar Brand, que foi feito refém pelo exército Stark, ele consegue chegar a Harrenhal e comunicar ao Lord Tywin Lannister. Então, como é que está a nossa campanha? O cerco a Rio Corrente continua pelo Sir Jaime Lannister, só que o Robb Stark já está se aproximando aqui para tentar romper esse cerco. E o Sir Kevan Lannister chega a Harrenhal para avisar o Sir Tywin Lannister desse rompimento do cerco e dizer que eles perderam o Ademar Brand, que foi feito refém pelo exército Stark. Então, esta é a atual situação da nossa campanha. E aí? Digam o que vocês querem que a gente faça. Vocês querem que a gente simule o cerco de Harrenhal, a luta por Rio Corrente entre Jaime Lannister e Robb Stark? Vocês querem que a gente jogue uma partida de RPG simulando aqui a situação do Sir Ademar Brand, que está feito refém? Então, qual é a ideia de vocês para nós continuarmos essa campanha? Nós podemos tanto jogar a batalha aqui do cerco do Rio Corrente, como entre os exércitos do Robb Stark e o exército do Jaime Lannister, ou nós podemos fazer uma partida de RPG simulando, de repente, uma tentativa de libertar o Sir Ademar Brand por parte de um grupo de Lannisters que vão se infiltrar no acampamento do Rickard Karstark da Maia de Mormont. Digam aí. Então, pessoal, com isso nós terminamos essa batalha e continue acompanhando aqui o Edu Solo Sagas e o prosseguimento dessa nossas sagas em Westeros. Aqui nós podemos ter jogos de tabuleiro, nós podemos ter RPG e demais coisas que nós podemos fazer aqui, tá bom? Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Vitória para os Lannisters, 1-0 para eles.